você chegou pontualmente para mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Hoje com aquele tema especial que o professor Silas tem promovido já durante algumas semanas. Eu queria convidar você nesse momento a ficar em atitude de reverência, fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado pelo dia que o Senhor nos concede, pela bênção de aqui estarmos mais uma vez para juntos estudarmos a Tua Palavra. Amém. Imploramos a presença do Teu Espírito Santo conosco, a fim de compreendermos a mensagem, tomarmos decisões em nossa vida, a fim de que possamos melhorar e assim nos prepararmos para a Tua volta. Amém. Queremos te pedir uma bênção para aqueles que ainda não chegaram, aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga em segurança, e aqueles que por algum motivo não puderam estar, que o Senhor seja com cada um deles também. Amém. Abençoa o professor Silas na explanação desta lição, em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa leitura da noite começa no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 3, verso 5. O que nós vamos ler é o primeiro encontro pessoal de um personagem que nós já tratamos nessa série, Moisés, com o grande Jeová do Sinai. Êxodo 3, verso 5. Escutem o que Deus falou para Moisés. Dona Liliane, por gentileza. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Moisés estava no meio do nada, literalmente, era um deserto. Tudo que ele via era uma sarça, um arbusto pequeno, e esse arbusto pegava fogo. E o arbusto não se consumia. E na medida em que Moisés, movido pela curiosidade, chegou perto desse arbusto, ele escutou o que a dona Liliane vai ler de novo. Só Deus falando com Moisés. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Moisés estava para pisar em terra santa. Preste atenção porque eu vou falar só uma vez. Nós estamos na mesma situação de Moisés. Tudo bem? Nós estamos na mesma situação de Moisés. O assunto que nós vamos começar a tratar aqui é um assunto que os anjos, quando tratam, tiram as sandálias dos pés. E eu entendi que se Deus tinha dito para Moisés tirar a sandália, é porque estava na hora de eu colocar gravado. Você está entendendo? O assunto que nós vamos tratar hoje é a respeito da natureza do principal personagem da Bíblia. Aliás, a Bíblia foi escrita para contar a história dele. E é muito bom que a gente tenha um respeito muito mais aguçado ao tratar dessa história, porque nós estamos tratando de algo muito além da nossa compreensão. A história do personagem de hoje não começa aqui, mas a história do personagem de hoje passa por aqui. E a encarnação, conforme a Bíblia descreve, por si só é um milagre. Não espere que você vai entender. Não espere que a eternidade seja suficientemente longa para você conseguir explicar. Coisas como a encarnação são coisas que estão além da nossa compreensão. Mas vamos ler a história de acordo com Lucas. O livro de Lucas é o terceiro livro da Bíblia, aliás, do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 1. Nós vamos começar a leitura no verso 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então Deus manda uma missão para Gabriel. Gabriel é
o principal anjo ou a principal das criaturas que Deus fez. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade, e depois deles vem Gabriel. E Gabriel recebe uma missão especial. Continua, professor, o verso 27. Ele foi enviado a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Nós já estudamos a história dessa senhora algumas semanas atrás, Maria. Então Gabriel vem para conversar com Maria. Vejam o que Gabriel diz a Maria. Dona Marise, por favor, verso 30 a 32. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Muito bem. Gabriel diz a Maria que ela iria ficar grávida, ela ia dar um nome para o menino que ia nascer de Jesus. Algumas outras traduções, Emanuel, eu estou falando com um garotinho que tem 8. Uau! Olha só, Emanuel. Algumas traduções da Bíblia dizem que Gabriel diz para Maria assim: você vai colocar o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tanto o nome que você tem, uau! Olha só, essa tradução no livro de Lucas diz que o menino iria nascer para receber o nome de Jesus, e ele seria chamado de quem? Filho de Deus. Muito bem. Está aí o nome do personagem dessa noite, conforme está escrito nos manuscritos bíblicos em grego. Isso aqui lembra um pouco o português. Primeiro, o grego é igual ao português, a gente começa de lá para cá, né? Então isso aqui é um I, exatamente igual ao do português. Isso aqui é um O, igual ao do português. Isso aqui é um U. E isso aqui é um S. Está faltando esses dois aqui, né? Isso aqui não é um N. Parece um N, mas não é. Na verdade é um E. Não vá me perguntar como é que os gregos acham que esse próximo é um E. Você vai ter que conversar com Platão e Sócrates. Isso aqui é um S. Na verdade, no grego, tanto isso como isso representam a mesma letra. Só que quando é no final tem que ser nesse formato. Então é I, E, me ajudem. Jesus. Esse é o nome, essa é a pronúncia que os cristãos do início da era cristã, Dona Noria, usavam. A gente chama de Jesus, isso é português. Os americanos, os ingleses, né, usam Jesus, ok? Mas no grego isso seria Jesus. E agora então, vamos ver um encontro de Jesus, o filho de Maria, com um mestre da lei. De acordo com o que está escrito no livro de Mateus, vocês estão em Lucas, voltem um pouquinho. Mateus, capítulo 8, nós precisamos do verso 19. Dona Isa, bom tê-la de volta, Dona Isa. Então, aproximando-se dele o escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Vocês vão ver que ao longo da história de Jesus, ele teve vários encontros com mestres da lei, ou escribas, conforme leu a Dona Isa. Alguns desses encontros foram muito ásperos. Esse é um caso excepcional. Esse escriba, ele estava interessado em conhecer melhor Jesus, e aí ele chama Jesus de mestre e diz assim: olha, mestre, eu estou disposto a seguir o senhor. Prestem atenção na resposta que Jesus vai dar, porque ela é muito interessante. Verso 20. Seu Renato, por favor. Jesus respondeu: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Comigo aqui, ó. Quando Gabriel falou com Maria, disse para ela que o menino ia se chamar Jesus, e ele seria filho de quem? Do Altíssimo, ou filho de Deus. Agora aqui é Jesus no início do ministério dele,
alguém se oferece para segui-lo e Jesus diz assim: as raposas têm as suas covas, os pássaros têm os seus ninhos, e o Filho de Deus, é isso que está escrito aqui? Não. O Filho do Homem não tem onde descansar. Esquece essa parte de cima, eu já vou voltar aqui em cima. Vamos começar com a parte que está escrita em português. Olha só, a expressão Filho do Homem, eu estou usando agora a tradução Almeida, revista e atualizada. Cada tradutor tem liberdade para colocar ou mudar algumas palavras, tá? Então, isso que eu estou apresentando nesse slide vale para essa tradução. Ela tem 84 vezes a expressão Filho do Homem. 84. E em 79 vezes está em letra vermelha. A turma que já está conosco há mais tempo sabe que isso quer dizer o quê? Me ajudem. Letra vermelha, me ajuda aqui, cara. Jesus falando. Então, olha só. Das 84 vezes que Filho do Homem aparece na Bíblia, 79 é Jesus falando de quem? Dele mesmo. Ok? Eu já vou mostrar para você um outro slide, mas acredite no que eu vou te dizer. A maneira preferida de Jesus referir-se a si mesmo era Filho do Homem. 84 vezes aparece na Bíblia, 79 é Jesus falando, 31 vezes em Mateus, 14 em Marcos, 26 em Lucas, 13 em João. Vamos para essa parte de cima aqui, ó. Aqui em cima você tem Filho do Homem em grego. A pronúncia é ios. E aqui tem uma palavra que a gente conhece. É difícil traduzir. Isso daqui é um alfa. Isso daqui é um V para nós, mas na verdade em grego esse troço é um N. Isso aqui é um teta. Isso aqui é um rho. Esse negócio aqui vira o quê? Alfa, N, teta, rho. Isso aqui é um O de ômega. Me ajudem. Teta, virou T. Pi. Antropos. Antropos é uma palavra grega que gerou uma porção de palavras no português, né? Por exemplo, antropologia. Estudo do que, dona Janaína? Estudo do homem. Antropófago. Você tem algum amigo antropófago? Não, ninguém quer um amigo antropófago. Antropófago é o quê? Sujeito que come carne humana. Tudo bem? Então a palavra que tem antro de alguma forma, antropo de alguma forma, acaba se referindo a homem. Isso aqui quer dizer ios antropos, filho do homem. Veja só, quando Jesus fala ao seu respeito na Bíblia, 4 vezes, 4 só, ele usa a expressão Filho de Deus. São tão poucas que eu até anotei aqui, ó. Se você quiser conferir na Bíblia, está aqui. E as 4 aparecem no Evangelho de João. João 3, João 5, João 10 e João 11. Ok? 79 vezes Jesus usa. Isso quer dizer o seguinte, que Jesus preferia 20 vezes mais, a proporção aqui, né, de 4 para 79, 20 vezes mais ser chamado de Filho do Homem. Não me peça para explicar, mas é como ele preferia ser chamado. Essa pergunta aqui, você vai precisar de toda a eternidade, e ainda assim você vai perceber que quando a eternidade começar a chegar lá pela metade, você precisa de um bocado mais de tempo para responder, tá bom? Então, não fique chateado se você continuar com algumas dúvidas. Lembre-se que nós estamos pisando em terreno sagrado. Muito bem. Muitas pessoas têm respostas fáceis para Jesus. Por exemplo, Jesus foi um... Me ajudem. O que muita gente diz aí? Profeta. Foi um revolucionário. O que mais? Um agitador. Esses dias eu ouvi um político qualquer desses assim, que não vale muito a menção do nome, dizendo que ele era um
revolucionário de acordo com os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a pergunta que até hoje divide a humanidade é a respeito de quem é Jesus. Para Maomé, Jesus era um grande homem. Grande homem. Aliás, o Alcorão, o livro que Maomé escreveu, fala e muito bem de Jesus. Por exemplo, o Alcorão diz que ele era filho de Maria, que Maria era uma virgem. O Alcorão diz que ele foi enviado por Deus e que ele voltou para o céu. Isso tudo está no Alcorão. E o Alcorão também diz que ele vai voltar um dia para a terra para trazer paz e justiça. Isso é o Alcorão. Ok? Muito bem. Alguns entendem que Jesus é um grande homem, um grande filósofo. Tem gente fazendo negócios aí baseados nos ensinamentos de Jesus. Tratar bem as pessoas é bom, me ajudem, para os negócios. É isso? É por isso que o vendedor recebe o cliente sempre com um sorriso. Tudo bem? Como Jesus tratava as pessoas. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Jesus foi um grande homem. Nós vamos tratar muito sobre a natureza de Jesus nas próximas 4 semanas. E eu espero que quando chegar ao fim essa série, Deus ajude você a ter uma noção melhor a respeito da verdadeira natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos fazer nessa conversa de hoje é tratar de um dos aspectos de Jesus. Nós não vamos exaurir esse aspecto, mas lembre-se que mesmo depois de toda essa nossa conversa de hoje, isso é apenas um dos aspectos da natureza de Jesus. Tudo bem? A primeira coisa que a Bíblia deixa muito clara é que o Jesus da nossa conversa de hoje nasceu. Quer ver só? Vamos para o Evangelho de Lucas. Você já esteve lá, então não faz muito trabalho voltar lá, né? Lucas, nós vamos para o capítulo 2, o verso 1. Lucas capítulo 2, o verso 1. Nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Tá ótimo. Essa contagem envolvia o recolhimento de impostos. Ok? Vamos continuar vendo o verso 3. Seu José Lima, por favor. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. O imperador tinha ordenado que as pessoas fizessem esse recenseamento, cada um voltando à cidade natal. E agora então, a história continua a partir do verso 4. Luíse, por gentileza, 4 a 7. Também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. A fim de estar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa é uma descrição sucinta, de acordo com Lucas, a respeito do nascimento de Jesus. Então José leva consigo Maria e eles vão para Belém. Ambos eram descendentes de Davi. A família de Davi tinha origem da cidade de Belém, portanto era lá que eles deveriam se recensear. E quando estavam em Belém, Maria deu à luz ao seu primeiro filho. E chama a atenção essa parte em azul aqui. Não havia lugar para ele na vida. O lugar onde Jesus nasceu não estava preocupado com o seu nascimento. Jesus nasce em Belém e todos os quartos de hotel estavam ocupados. Mas a Bíblia não fala só que Jesus nasceu. A Bíblia diz também que ele cresceu. Quer ver só? Lucas 2, verso 40. Dona Lucimar, por favor.
O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. O menino em questão aqui é o menino Jesus. Então ele nasceu como nasce uma criança. O que mais? E ele começou a crescer. A Bíblia fala também que Jesus não só nasceu, cresceu, mas ele morreu. Vamos para Lucas 23, finzinho do Evangelho de Lucas 23, verso 44 a 46. A morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. A Bíblia é clara em dizer que Jesus morreu. Olha só, a Bíblia começa dizendo que ele nasceu, o que mais? Cresceu e ele morreu. Percebeu o ciclo se fechando? O que acontece com gente como você e eu? Nasce, cresce, morre. O que nós vamos ver agora é algumas coisas que aconteceram com Jesus durante a vida dele aqui na terra. Quer um exemplo? Jesus era o sonho de consumo de qualquer papai e mamãe. Quer ver só? Vamos para Lucas 2, verso 51. Está aí, Emanuel, uma boa dica para você. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a mãe guardava tudo isso no coração. Aqui está falando de Jesus, um pouquinho mais velho que você, mano, uns 12 anos, um pouquinho mais. Jesus era, me ajudem, Jesus era obediente aos seus pais. Aqui está falando tanto de José quanto de Maria. Uma curiosidade que eu não sei se você já descobriu na Bíblia, mas nós vamos provar na Bíblia o que vai aparecer aí, ó. A Bíblia dá nome para 4 irmãos de Jesus. Não dá nome para nenhuma irmã, mas a Bíblia diz que ele tinha irmãs, e assim no plural. Vamos ver? Evangelho segundo Mateus, você está em Lucas, vamos para Mateus 13, versos 55 e 56. A dona Gisele vai ler para nós, e preste atenção aqui para você entender o contexto disso. Por acaso, ele não é filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui. De onde é que ele consegue tudo isso? Esse verso foi escrito por alguém que procurava entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Era gente que tinha visto Jesus, me ajudem, nascer, o que mais? E crescer. Jesus ainda não tinha morrido. Então Jesus tinha nascido, tinha crescido, e alguma coisa diferente estava acontecendo com ele. Alguma coisa diferente acontecia com as pessoas que Jesus tocava. Nós vamos falar muito disso a semana que vem. E as pessoas agora então começam a se perguntar: veja, o que está acontecendo com ele? A mãe dele é Maria, a gente conhece. A gente conhece os irmãos dele, aqui os nomes dos 4, hein? Tiago. Esse Tiago aqui provavelmente é quem escreve mais à frente o livro de Tiago da Bíblia. Esse José e Simão, a gente não sabe nada sobre eles. Certamente esse aqui não é o Simão Pedro. E esse Judas não tem nada a ver com quem traz Jesus, hein? Eu disse para vocês que Judas era um nome muito comum nos dias de Jesus. Muita gente se chamava Judas. E mais ainda, não só os 4 irmãos de Jesus estavam ali, mas também moravam ali as irmãs. A Bíblia não diz o nome das meninas, mas Jesus tinha irmãs. Em nenhum momento a Bíblia diz que os irmãos e as irmãs eram filhos de Maria.
Ok? Portanto, existe alguma possibilidade, a Bíblia não é clara nisso, mas existe alguma possibilidade de Jesus ter sido filho único e esses irmãos e irmãs serem só filhos de José. A Bíblia não é clara nisso, tá? Vamos esperar o céu chegar, aí lá no céu você vai conversar com o nosso Senhor Jesus Cristo e vai pedir para Ele fazer aqui uma explicação mais detalhada sobre Mateus 13, 55 e 56. Além de ter irmãos e irmãs, olha só, você vai gostar dessa. E aliás, isso aqui é uma das razões sensacionais para a gente querer que o céu chegue logo. Quer ver só? Se tem uma coisa que o céu vai ser especial, é por causa do que Jesus fala a respeito dele mesmo. Eu vou pedir para a dona Marta, que faz boa parte dessas nossas comidas gostosas, junto com a dona Madeleine, lê isso para nós, dona Marta. Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Olha só, aqui quem está falando é... Me ajudem. Não. Quem está falando é... Dona Gisele, como é que está esse verso aí, a cor desse verso na sua Bíblia? Mateus 11, 19. Está em letras? Vermelha. Quem está falando é Jesus. Lembra que eu disse para você que Jesus gostava de se chamar Filho de Deus, é isso? Não. Só 4 vezes Filho de Deus. 79 vezes Filho do Homem. Essa é uma das vezes. Jesus está falando dele mesmo. As pessoas estavam acusando Jesus. E aí, eles diziam assim, esse mestre de vocês é uma pessoa muito esquisita. Muito esquisita. Né? Porque ele come demais. E aí Jesus faz a seguinte observação: eu não entendo esse pessoal. João Batista veio antes de mim. E João Batista não comia nada. Na verdade, João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. Já imaginou? João Batista vai jantar na sua casa, então você tem que arrumar gafanhoto. O mel silvestre, tudo bem. Né? João Batista só comia isso. Né? E agora então, eles diziam que João Batista era uma excrescência, o cara não come nada, vive do quê? De gafanhoto? Né? Agora, Jesus não só comia, me ajude aqui. Tem algumas traduções onde Jesus fala de si mesmo repetindo o que os outros diziam. Eles estão olhando para mim, Jesus falando, eles estão olhando para mim e dizem que eu sou um glutão. Então eu vou usar um português que você vai entender bem. Jesus era bom de garfo. Dá para fazer uma série, seu Floresvaldo, seu Floresvaldo gosta dessas coisas, né? Dá para fazer uma série de estudos a respeito do Evangelho de Jesus só em torno das refeições que ele participou. Quer ver só? O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Numa festa de casamento, tinha comida. Tudo bem? A última ceia. Tudo bem? O jantar na casa de Simão o leproso. Lembra como nós falamos de Maria Madalena? Tudo bem? Jesus gostava de uma boa refeição. Você imagina o que vai ser o céu? Já imaginou um lugar onde você pode comer, beber e não engordar? Uau! Jesus tem que voltar logo. Nada contra a refeição da dona Madeleine, da dona Marta. Elas são especialistas nisso. Mas acreditem, o céu vai ser especial também por isso. Jesus comia bem, bebia. Aqui, quando a gente fala em o sujeito bebe bastante, nós estamos falando de bebida alcoólica. Não era o caso de Jesus, tá? Ele tomava água, com certeza, a gente sabe disso, porque uma vez ele se aproximou de um poço com sede e pediu para uma senhora tirar água para ele, e saiu daí um dos grandes sermões que Jesus fez, tá? E ele bebia, com certeza, do verdadeiro suco da uva. Tanto que na festa de casamento, o primeiro milagre dele é transformar água em suco de uva. Quem provou aquele negócio disse: olha, esse troço está diferente, esse seu vinho aqui não tem álcool, tal, um negócio, ok? Bom, o fato é que Jesus
comia, me ajudem, e bebia. Claro que ninguém está falando aqui de bebida alcoólica, ok? Muito bem. Quer ver uma outra característica bem interessante de Jesus? Vamos para o livro de João, é o quarto evangelho, João 4, verso 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara ali Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Muito bem. Esse é o início da história que mais à frente vai levar Jesus a pedir água para uma senhora samaritana. Então, olha como João descreve a história. Jesus vinha andando já há muito tempo. E quando eles chegaram perto do poço de Jacó, no norte de Israel, Jesus estava cansado. Jesus sentia fome. O que mais? Jesus sentia sede. O que mais? Jesus se cansava. Vamos continuar vendo o que acontecia com Jesus. Tomara que não aconteça com você antes de eu terminar a minha conversa hoje. Mateus 8, verso 24. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Esse verso conta uma parte de uma história interessante. Jesus e os discípulos estavam no barco. Eles tinham passado por um dia extenuante. Eles estavam no meio da viagem. De repente uma tempestade se forma. Os discípulos começam a ficar apavorados, ok? E Jesus estava dormindo. Só dorme, me ajudem. Quem tem sono. Bom, veja só. Jesus não só comia, o que mais? Jesus bebia, o que mais? Jesus se cansava, Jesus tinha sono. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Vamos escutar isso na Bíblia? Mateus 26, verso 37. Por favor, Ricardo. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Jesus passava por momentos de tristeza, aflição ou tristeza e angústia, conforme leu o Ricardo. Então vamos lá, comigo aqui. Jesus, me ajudem. Comia, o que mais? Bebia. Jesus se cansava. Jesus tinha sono, o que mais? Jesus ficava triste. Mas Jesus também ficava contente. Quer ver só? Tem um verso da Bíblia que fala de Jesus alegre. Lucas capítulo 10, verso 21. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Maravilha! Veja só, Jesus ficava triste, mas também ficava muito alegre. Muito alegre. E aqui ele está alegre porque Deus escolheu explicar coisas difíceis, coisas complexas, para pessoas aparentemente simples. Lembre-se que a primeira pessoa a anunciar o Evangelho que nos traz aqui essa noite foi quem? Evangelho quer dizer boas novas. Não. A primeira pessoa a anunciar o Evangelho que nos traz aqui essa noite. Maria Madalena. E ela disse o que para os discípulos? Eu vi o Senhor. Ok? Lembre-se que o Evangelho que nos traz aqui essa noite é porque Jesus ressuscitou. Se ele tivesse morrido e lá em Jerusalém até hoje tivesse um túmulo espetacular, nós íamos ter uma grande história para contar e mais nada. Tudo bem? Maria Madalena foi a primeira a dizer: eu vi o Senhor, ele ressuscitou. Deus escolheu revelar essas coisas extraordinárias para pessoas simples. Maria Madalena era uma pessoa simples. Pedro,
e outros tantos eram pessoas simples. Nós já vimos nesse verso, mas é sempre bom lembrar, Jesus tinha uma relação especial com Deus através da oração. E veja como importante era a oração para Jesus. Mateus 14, verso 23. Dona Madeleine, por favor. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Eu não sei quanto tempo você costuma orar, mas quase sempre as nossas orações são curtas. E apesar de que a gente faz algumas orações ao longo do dia, né? Se somar todas elas, juntando todas elas, se der uns 5 minutos, um dia inteiro, já imaginou? Obrigado, Senhor, pelos alimentos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor me ajude agora, amém. 15 segundos você fez 2 orações. Jesus passava a noite inteira orando. O que o Senhor fez essa noite, Senhor? A impressão que o Senhor não dormiu? Não dormi mesmo, Pedro, essa noite eu estava orando. À noite! E ele não orava de dia, porque de dia ele tinha que curar, ressuscitar e tal. Nós vamos falar disso a semana que vem. Jesus gostava de orar, e ele gostava de orar, me ajudem, sozinho. Olha, você pode orar em qualquer situação, qualquer, literalmente, dirigindo, de olhos abertos, você pode orar deitado, você pode orar cantando, você pode orar em qualquer situação, mas nada substitui a oração individual, você conversando sozinho com Deus. Adquira o hábito de conversar com Deus. E olha, por mais difícil que seja o seu dia, sempre vai ter uma razão para você agradecer. Sabe por quê? Por mais difícil que seja o seu dia, sempre poderia ter sido pior. Sempre poderia ter sido pior. Então agradeça a Deus e peça, converse com Ele. Jesus passava horas conversando com Deus, noites conversando com Deus. Uma característica que nos fala muito ao coração sobre Jesus é que ele foi tentado. Vamos deixar a Bíblia falar? Livro de Hebreus. Vocês vão ter que ir mais para perto do Apocalipse. O livro de Hebreus foi escrito pelo personagem da semana passada. Quem foi ele? Paulo. E aqui ele apresenta Jesus com uma característica importantíssima. Hebreus 4, verso 15. Dona Jane, por favor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha que importante isso aqui. Jesus, aqui Paulo chama Jesus de nosso grande sacerdote. Jesus tem uma porção de papéis importantes em relação à nossa vida. Aqui Paulo destaca o fato de que Jesus é o grande sacerdote porque ele foi tentado de que forma? Do mesmo modo que nós. Do mesmo modo que nós. Isso quer dizer que Jesus recebeu as mesmas tentações que uma senhora divorciada com 4 filhos e com orçamento curto tem nos dias de hoje? Não. Não é isso que Paulo está falando. Jesus, primeiro, não era uma mulher, era um homem. Segundo, ele não teve filhos. Terceiro, ele não tinha essa preocupação financeira que a gente tem hoje. Mas em que Jesus foi tentado? Olha só, o mesmo inimigo que tenta a mãe com 4 filhos de dificuldade financeira hoje, o mesmo inimigo, me ajudem, tentou Jesus. E o mesmo inimigo que hoje sabe quais as fraquezas que essa senhora tem, quais as fraquezas que você tem e quais as fraquezas que eu tenho, usou o que podia para tentar Jesus. Ele fez o que pôde, tudo o que ele podia fazer, ele fez. Tudo bem? Muito bem. Olha que coisa interessante. Muita gente diz que Jesus é Espírito. Veja só, a Bíblia claramente diz que Jesus era carne e osso. Aliás, é ele que fala. Vamos deixar ele falar? Lucas
24, verso 36. O verso que vocês vão ler acontece depois da ressurreição de Jesus, numa das primeiras vezes que Jesus se encontra com todos os discípulos. Por favor. Falavam ainda essas coisas. Quando Jesus apareceu no meio deles, ele lhes disse: Pai seja convosco. Esse texto é importante porque essa era uma da saudação clássica que se usava nos dias de Jesus. Hoje, quando a gente vai saudar alguém, especialmente no início do dia, a gente chega e diz o quê? Bom dia, bom dia, ok? Bom dia. Nos dias de Jesus não tinha esse negócio de bom dia. Tinha uma época do ano, era a época do ano onde eles estavam vivendo a véspera do que é chamado de o dia da expiação, o Yom Kippur. Na semana do Yom Kippur, ou nos 10 dias anteriores ao Yom Kippur, eles costumavam se cumprimentar assim: que quando o teu nome chegar para ser julgado diante de Deus, Deus continue sendo misericordioso com você. Já imaginou que maravilha um negócio desse? Que quando Deus se lembrar do seu caso, seu José Lima, que Deus continue sendo misericordioso com você. Isso é ou não é quilômetros melhor que bom dia? Tudo bem? Ou uma outra saudação, para você usar amanhã cedo, quando você ter vontade de falar bom dia para alguém. Olha só: que a paz esteja com você. Uau! Honestamente, pessoal, Chocomilk é ótimo. Vocês sabem que eu gosto de Chocomilk, né? Mas tem coisa melhor do que paz? Você vai dizer para mim que dinheiro é melhor do que paz? Bobagem. Grandes taxas de suicídio acontecem em países de primeiro mundo. Se o país é de primeiro mundo, como regra, as pessoas não têm problema financeiro. Ok? Vocês nunca ouviram falar de gente com muito dinheiro que se suicida? Sim. Tudo bem? Beleza é tudo. As mulheres gostam disso, os homens também. Eles não admitem, mas gostam. As mulheres, né? Beleza é tudo. Algumas das mulheres mais bonitas desse mundo se mataram. A coisa que realmente importa é saúde? Não, nem todo suicida se mata porque tem problema de saúde. A coisa que realmente importa é o quê? Paz. Paz. Por isso que Jesus disse que a paz esteja com vocês. A paz é um sentimento extraordinário. É aquela sensação de você se sentir seguro, mesmo que o mundo lá fora esteja caindo aos pedaços. Isso é paz. E logo depois dessa saudação, olha o que Jesus diz. Dona Cláudia, por favor, Lucas 24, 39. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois o fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Tomé, um dos discípulos, tinha dito: eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida. Se não colocar o dedo, eu não acredito. Vocês estão querendo me engambelar. Tudo bem? E aí Jesus aparece e diz: que a paz esteja com vocês. E aí ele chama Tomé e diz: Tomé, vem cá, tia. Vem cá. Você falou que só acreditava. Põe o dedo aqui, Tomé. Põe o dedo aqui, Tomé. Aí Jesus levantou lá e disse: põe o dedo aqui, Tomé. E aí depois de Tomé ter colocado o dedo nas feridas de Jesus, ele se ajoelha e diz assim: Senhor Deus e Deus meu. E aí Jesus olha para ele e diz assim: você acreditou que você pôs o dedo, né? E aí Jesus estava falando de você. Você mesmo que está me ouvindo aqui. Jesus diz assim: felizes são aqueles que não viram e creem. Você colocou o dedo na ferida? Não. Jesus estava dizendo que você é feliz. Mas essa história aqui é importante porque Jesus, mesmo depois de ressuscitado, ele era carne e osso. Tomé pegou nele. Carne e osso. Tudo bem? Muito bem. Jesus tinha uma vida comum às pessoas dos dias dele. Vamos ver isso na Bíblia? Filipenses, capítulo 2, verso 7. Senhor ali, por gentileza, o senhor pode ler para nós?
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Dona Cláudia, lê para nós. Mesmo verso, só a tradução muda um pouquinho. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Jesus viveu uma vida comum, me ajudem, de um ser humano comum, dos dias dele, ok? As pessoas dos dias de Jesus não andavam de avião, não tinham WhatsApp, né? As pessoas andavam a pé, as pessoas comiam em grandes grupos, as refeições eram um grande ponto de encontro das famílias, as pessoas iam uma vez por semana para a igreja. Jesus fazia as coisas que as pessoas dos dias dele faziam. Tudo isso que nós lemos mostra claramente que Jesus era o quê? Lembra-se da pergunta, quem é Jesus? Tudo isso que nós lemos aqui mostra que Jesus era claramente o quê? Ele nasceu, ele cresceu, me ajudem, ele morreu, o que mais? Ele tinha fome, ele se cansava, ele ficava alegre, ele ficava triste, o que mais? Dormia. Jesus era o quê? 100% homem. 100% homem. 100% homem. Eu conversei com meu pai. Papai é pastor, para quem não sabe, né? E é o teólogo da família. E eu conversei, tomei alguns conselhos com o papai antes de falar para vocês hoje. E o papai disse assim para mim: olha, mas você não vai falar do... eu vou falar mais de Jesus a semana que vem. Mas antes que o papai me puxe a orelha quando eu chegar em casa, é bom fazer o seguinte comentário. Semana que vem nós vamos falar de uma outra face de Jesus. E quando eu terminar minha conversa semana que vem, eu vou convencer você de que Jesus era 100% Deus. Ok? Mas eu não estou na semana que vem. O meu assunto é hoje. Tudo bem? De novo, nós estamos pisando em terra sagrada. O assunto que nós estamos tratando aqui não se esgota nem na eternidade inteira. Certo? E eu estou tratando com você uma parte da natureza de Jesus. Tudo que nós lemos na Bíblia até aqui mostra que Jesus era, me ajudem, 100% homem. E aqui eu estou falando homem no sentido genérico da palavra. Tudo bem? Muito bem. Agora vem uma pergunta que derruba metade da tribo. Quer ver só? Todos nós somos, do ponto de vista genérico, homens. Certo? Homens. O homem, eu estou falando do gênero humano. Vale para os homens, vale para as mulheres. Então, isso quer dizer que Jesus era exatamente igual a nós? Essa é a pergunta. Vamos começar no livro de Salmos, metade da Bíblia. Salmos 51, verso 5. Dona Janaína, por gentileza. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse verso nós já estudamos a semana passada. Olha o que Davi está dizendo aqui. E ele fala do caso dele, mas esse caso é comum a todos os seres humanos. Olha só. Eu nasci, Davi dizendo, em iniquidade. Iniquidade é sinônimo de quê? Isso aqui é a tradução Almeida. Iniquidade é sinônimo de pecado. Eu nasci em iniquidade e em pecado eu fui concebido. Esse é o caso de Davi, nós já vimos isso a semana passada, e é o caso de quantos seres humanos? Todos. Agora eu pergunto para você, olha para mim aqui, ó. Esse verso se aplica a Jesus? Não. Será que alguém podia dizer de Jesus assim: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe? Não. Faz algum sentido? Não. Tudo bem? Presta atenção aqui, ó. Isso a gente falou semana passada. O pecado é o quê? Um vírus. E ele infecta o sujeito quando? Antes dele nascer.
Antes dele nascer. Quem estava conosco a semana passada lembra da história, um menino, uma menina, com 6 meses e um brinquedinho só. O que vai acontecer? Tudo bem? Crianças com 6 meses de idade são inocentes, sim ou não? Do ponto de vista teológico, crianças com 6 meses de idade são inocentes, sim ou não? Não são, dona Isa. Imagine 2 crianças com 6 meses sentadinhas aqui. Mas exatamente. Crianças com 6 meses de idade, um brinquedo só no centro. O que acontece, a mamãe Jaqueline? Se tem um brinquedo, que seja meu. Isso é o quê? Egoísmo. Egoísmo. Elas podem mentir? Podem. Com 6 meses. Com 26 dias minha neta mentia. É mesmo? Ela chorava para você pegar no colo porque não está incomodando nada. Se pegar, ela é pai. Mas vamos para a definição de mentira. Mentira é quando você fala algo que não é verdade. Uma criança com 6 meses não mente porque ela não fala. Ok? Mas o pecado já está lá, sim ou não? Sim. O pecado já está lá há muito tempo. O pecado já está lá há muito tempo. Lembre-se que os vírus nem sempre se manifestam. Tudo bem? Quando Davi escreveu o Salmo 51, ele reconheceu que a situação dele era sem esperança, porque ele já tinha sido concebido dessa forma, certo? O pecado é um vírus que infecta, me ajudem, antes de você nascer. Tudo bem? Muito bem. Agora eu estou fazendo uma afirmação, não é uma pergunta, hein? Jesus nunca foi infectado pelo vírus do pecado. Vamos ler isso na Bíblia? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você está em Salmos. Vai lá para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios. Capítulo 5, verso 21. Quem está falando de novo é Paulo, o personagem da semana passada. Por gentileza. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Eu disse para você que o pecado é algo que infecta a gente quando? Antes de nascermos, tudo bem? Olha o que Paulo diz sobre Jesus. Em Cristo não havia pecado. O pecado não chegou nem perto dele. Isso é Paulo. Vamos ver Pedro. Vocês estão em 2 Coríntios. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 22. Doutor Alexandre, por favor. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Olha só, Paulo disse que em Cristo não havia pecado. Pedro diz que ele não cometeu nenhum pecado, nenhuma mentirinha. Nenhuma mentirinha. Tudo bem? Muito bem. Agora, eu vou voltar à pergunta que eu fiz agora há pouco. Acompanhe comigo aqui, porque agora a coisa começa a tremer um pouquinho, hein? Olha só. Jesus era 100% humano, lembra disso? Tudo bem? Ele nasceu, cresceu, morreu. Ele tinha fome, tinha sede, se cansava, ficava alegre, ficava triste. Tudo bem? 100% humano. Isso quer dizer que Jesus era exatamente igual a nós? Qual que é a resposta? Não. Ele era 100% humano, mas ele não era igual a nós. Ele não era igual a nós. E agora então, para entender como é que Jesus podia ser tão humano quanto você e eu, e ainda assim ser diferente de nós precisamos da ajuda de alguns teólogos. Um deles é um sacerdote anglicano que viveu no século XIX. O nome dele era Henry Melville. Ele teve uma visão muito interessante da real natureza de Jesus. E ele escreveu o seguinte: olha só, ele vive século XVIII, final do século XVIII, né? Começo do século XIX. Ele vive, aliás, ele fala sobre as consequências da queda de Adão. Então é assim: quando Adão deixou o paraíso,
coisas aconteceram. Primeiro, o que ele chama de fraquezas inocentes. O que é uma fraqueza inocente? É algo que em si não é pecado, mas só apareceu por causa do pecado. Quer ver? Uma dessas fraquezas inocentes é a fome. Antes do pecado não havia fome. Outra é a sede, o cansaço, a dor, a angústia e a morte. Vamos começar com a morte. Morrer é pecado? Sim ou não? Claro que não. O sujeito tem um ataque cardíaco e morre. Então quem tem um ataque cardíaco e morreu, está cometendo algum pecado? Não. Mas a morte, me ajudem, é consequência do pecado. Dor de dente é pecado? Não, claro que não. Inflamou o dente, entrou lá uma sujeirinha, sabe como é que é isso, né? Isso aí é pecado? Não é pecado, mas é consequência do pecado. O sujeito trabalhar o dia inteiro e ficar cansado, isso é pecado? Não, mas isso é o que? Consequência do pecado. Só passamos a ter essas fraquezas inocentes, me ajudem, a partir do pecado, tudo bem? Agora, além dessa consequência, a queda do homem trouxe junto a desgraça da tendência pecaminosa. É aquilo que acontece com toda criança que nasce. Ela nasce com, me ajudem, tendência para fazer o quê? As coisas erradas. Honestamente, eu falo agora para os pais aqui e mães que me ouvem, né? Como é que são as crianças? Se você pega e deixa uma criança sozinha fazendo tudo o que ela quer, qual que é a chance dela só fazer as coisas certas, dona Edeline? Nenhuma, né? É mais ou menos como você deixar a terra nua por uns 6 meses e depois você voltar lá e encontrar um jardim daqueles bem aparadinhos, igual ao da rainha da Inglaterra, lá em Buckingham. Quem é que consegue um jardim daquele assim ao acaso? Tudo bem? Muito bem. Então, a queda do homem trouxe 2 consequências. A desgraça é essa aqui, a tendência pecaminosa. Mas além disso, existem todas essas consequências do pecado, mas que não são pecados. Agora, preste atenção no raciocínio do reverendo Melville. Olha só, ele diz assim: Jesus nasceu com todas as fraquezas inocentes, todas. Por exemplo, Jesus tinha fome. Fome não é pecado, mas é consequência do pecado. Jesus se cansava. O cansaço não é pecado, mas é consequência do pecado. Jesus morreu. Morrer é pecado? Não, mas é consequência do pecado. Agora, mesmo tendo todas as fraquezas inocentes, consequências do pecado, Jesus não tinha nenhuma tendência. Portanto, Jesus era exatamente igual a nós? Não. Nós já vamos voltar a falar disso. Mas vamos deixar a Bíblia falar um pouco a respeito disso. Romanos capítulo 8, verso 3. Professora Glaci, por favor. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. A tradução da professora fala em na forma, Jesus veio na forma da natureza pecaminosa. Essa tradução que eu tenho aqui, a revista atualizada, ela diz assim: Jesus veio, me ajudem, em semelhança de carne pecaminosa. Semelhante não é igual. Tudo bem? Eu sei que tem algumas traduções que até colocam a palavra igual aqui, mas na verdade, quando você corre na palavra original do grego para isso aí, o mais correto é semelhante, parecido com, mas não é igual. Então veja só, Jesus tinha uma semelhança conosco. Jesus era igual ao que nós somos hoje? Não. Para você entender as semelhanças e as diferenças entre Jesus
e uma criança que nasce hoje, e entre Jesus e o Adão que saiu nas mãos de Deus, dá uma olhada nesse quadro aqui. Aqui eu estou tratando da situação, ou ao nascer é o caso de um recém-nascido e Jesus, ou ao ser criado é o caso de Adão. Comigo aqui, ó. Vamos lá. Adão, quando saiu das mãos de Deus, sentia cansaço? Não. Adão sentia sede? Não. Adão podia morrer quando ele saiu das mãos de Deus? Não, ele foi preparado para viver a vida inteira. Adão tinha tendência para fazer o que era errado? Não. Tudo bem? Uma criança que nasce hoje, acabou de nascer na enfermidade, aliás, na maternidade aqui, uma criança, ela tem fraquezas inocentes, por exemplo, ela sente dor? Sim. Sim. Ela sente fome? Sim. Sim. Ela pode morrer? Sim. Uma criança que nasce hoje tem tendência a fazer as coisas certas? Não. Não, ao contrário, né? Ela tem tendência para fazer só o que é errado. Agora vamos falar de Jesus. Jesus, quando nasceu de Maria, lá em Belém, sentia dor? Sim. Sim. Se cansava? Sim. Ele podia morrer? Sim. Ele tinha tendências pecaminosas? Não. Comigo aqui. Jesus era exatamente igual a nós? Não. Jesus era exatamente igual a Adão quando saiu da mão de Deus? Também não. Também não. Preste atenção aqui, olha. Jesus não veio para provar que você pode viver sem pecar. Essa turma aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar no slide anterior. Tem muita gente que desgraçadamente acaba acreditando que Jesus era exatamente igual a nós. Exatamente. Exatamente. Portanto, Jesus também tinha tendência pecaminosa. Isso é uma barbaridade, mas eu estou dizendo que tem muita gente que acredita nisso. Esse tipo de gente, com facilidade, faz a seguinte conclusão: se Jesus, comigo aqui, ó, muita gente hoje acredita que Jesus sim tinha tendências pecaminosas. É uma barbaridade, mas eles acreditam nisso. E esse tipo de gente tem facilidade em passar a acreditar a partir daí no seguinte: se Jesus, que tinha tendência pecaminosa, não cometeu nenhum pecado, se eu fizer tudo o que Jesus fez, eu também não vou cometer nenhum pecado. E daqui a pouco eu vou ser tão bom que Jesus vai precisar morrer para a dona Isa, mas por mim não. Você já imaginou uma barbaridade dessa? Cuidado com isso, pessoal. Cuidado com isso. Ok? Jesus tinha tendências pecaminosas? Não. Jesus era igual ao que nós somos hoje? Não. Agora vem o slide que eu preciso que você entenda. Olha aqui, ó. Nós vamos falar muito a respeito do papel de Jesus. Por que Jesus veio entre nós? Presta atenção nesse slide. Jesus não veio para esse mundo para provar que você pode viver sem pecado. Não veio para isso. Não veio. O que diz o Salmo 51? Todos nós, me ajudem, nascemos em pecado. Tem alguma coisa que a gente possa fazer por nós mesmos que permita que a gente viva sem pecar? Sim ou não? Não, não tem. Eu não li esse texto, mas Isaías diz que o que nós fazemos de melhor é igual a trapo de imundícia, o que nós fazemos de melhor. E eu não quero escandalizar ninguém, mas essa expressão, trapos de imundícia, está colocada no livro de Isaías. Era a mesma expressão que eles usavam para absorvente higiênico das mulheres dos dias de Isaías. Então eu vou traduzir isso para o português da linguagem de hoje. O que nós fazemos de melhor é igual absorvente higiênico usado. Isso que nós fazemos de melhor. Qual é a chance de nós conseguirmos viver sem pecar? Qual é a chance? Nenhuma. Jesus veio para provar que se você fizer o que ele fez, você vai viver sem pecar? Sim ou não? Não, por quê?
Porque nós já nascemos pecando. Antes de qualquer um de nós conhecer Jesus, nós já somos pecadores. Tudo bem? Agora vem a segunda parte da história. Entre tantas coisas, Jesus veio para provar que Adão podia sim ter vivido sem pecado. Raciocina comigo aqui, ó. Quando Deus criou Adão, eu estou falando de Adão, mas vale para Eva também, ok? Lembre-se que ela tem culpa nesse cartório, tá? Mas não vamos falar mal do Adão aqui, senão vão acusar a gente de uma porção de coisa. Aí vamos lá. Quando Deus criou Adão, olha só, o mundo era o quê? Perfeito. Tinha quantas coisas que Adão devia evitar fazer? Quantas coisas? Uma só. A Bíblia não diz quantas árvores tinha no jardim, mas devia ter um monte. Só tinha uma árvore que ele não podia comer. E o mundo era perfeito. Adão tinha alguma tendência pecaminosa? Não! Quem era o instrutor de Bíblia de Adão? Você já imaginou a vantagem que Adão levava em você? Quer dizer, você está ouvindo desde as 8 horas da noite um pote de barro de péssima qualidade falando. Adão conversava com Deus, toda a tarde, Deus estava ali. Adão, como é que foi? Olha, senhor, hoje foi bacana, a gente fez uns negócios aqui, eu estou tentando entender. Deus passava horas conversando com ele. Era tudo perfeito, era tudo puro, era tudo o que tinha de melhor. Só tinha uma coisa que Adão não podia fazer. Tudo bem? E ele fez. E ele fez. Não me peça para explicar, ele fez. A partir daí a coisa desandou. A partir daí nenhum ser humano mais teve nenhuma. Me ajude. Daí para frente nenhum de nós teve mais nenhuma o quê? Chance, esperança de salvação. Quando Jesus nasceu de Maria, já fazia 4.000 anos que nós estávamos envolvidos no mundo de problemas. De problemas. Tudo que é tipo de problemas. As vantagens todas eram a favor de Adão quando ele foi criado, certo? Quando Jesus nasceu de Maria, era exatamente o contrário. E por que Jesus veio? Entre tantas coisas, porque o inimigo de Deus sempre acusou Deus de criar leis injustas. A conversa dele é a mesma conversa fiada, né? Ele chega e diz assim: não, Deus é muito injusto, Deus só quer as coisas do jeito dele. Se fosse do jeito que a gente sabe fazer, ia ser muito melhor. É a mesma conversa que ele usa para tirar uma criança bem educada do seio de uma família estável e fazer a criança se envolver com drogas. Quer ver só? Pega uma criança bem educada, papai e a mãe diz: olha, não fuma, não beba, não faz isso, não faz aquilo. E aí chega lá um desgraçado qualquer e diz assim para ele: tudo aquilo que teu pai falou? Rapaz, você está de brincadeira. O teu pai não quer que você tenha liberdade, rapaz. Você é o único. Você está de brincadeira. Tu tem que provar. Como é que você sabe que você não gosta e não provou? Como é que você sabe que você não gosta? Prova. Depois você vai decidir. É ou não é o mesmo argumento? É. Tudo bem? E o inimigo de Deus dizia que Deus tinha leis injustas, que ninguém podia obedecer à lei de Deus. Olha o que Deus fez. Se tornou homem, nasceu de mulher e viveu 33 anos como homem. Quanto por cento homem? 100% homem. Quantas vantagens Jesus tinha quando nasceu? Nenhuma, eram só desvantagens. Nenhuma. Jesus foi tentado em relação a mulheres, Jesus foi tentado em relação a usar o seu poder. Uma das maiores tentações que o inimigo fez contra Jesus é aquela onde ele disse assim: se você é filho de Deus, faz isso, faz isso, faz isso. É ou não é difícil para quem tem força, para quem tem poder, resistir à tentação de usar a força e o poder em benefício próprio? É ou não é? Esses tempos eu ouvi uma história espetacular. Aconteceu aqui no Brasil. O filho de uma promotora de justiça foi pego, me parece que bebendo alcoolizado, e foi preso. Ok? O que faria normalmente um pai
amoroso. Vai lá e liberta, ainda mais que ela era promotora, conhecia o juiz, etc e tal, ok? Você sabe o que a mãe fez? Deixou o moleque na cadeia. Tem que aprender mesmo. A lei tem que valer para todo mundo. O dia que achar que ele tem que sair, ele vai sair. Eu falei para ele não beber, ele bebeu. Tudo bem? Quem é que faz isso? Se fosse teu filho. Veja só, Jesus tinha todas as desvantagens, ele não tinha vantagem nenhuma. E ele viveu entre nós como ser humano, e ele provou que Adão podia viver sem pecar. Se Jesus, 100% homem, conseguiu passar pelo que passou, tendo nascido sem ter sido contaminado pelo pecado, que dirá Adão? Concorda comigo? Tudo bem? Agora, isso quer dizer que se você fizer tudo o que Jesus fez, você vai viver sem pecado? Sim ou não? Não. Você já é um pecador, eu também sou um pecador. Sem Jesus, nenhuma esperança. Se Jesus tivesse nascido com a tendência pecaminosa que nós temos, ele não poderia ser salvador. Na verdade, se isso tivesse acontecido, ele precisaria de um salvador. Você está entendendo? Por isso que o nosso caso, quando eu digo o nosso caso, eu estou falando do ser humano. Todos os seres humanos nascidos de mulher, à exceção de Jesus, todos. O nosso caso é sem esperança. O nosso caso é sem esperança. Não fosse pela intervenção de Deus, o nosso verniz pode ser um pouquinho melhor, a gente pode ter um português um pouquinho melhor, a gente pode ir na igreja de vez em quando, vestir uma roupinha. Isso salva alguém? Lembra da nossa conversa da semana passada? Para ser salvo, a gente tem que guardar quantos mandamentos? Me ajudem, quem esteve conosco a semana passada. Salvação depende da guarda de quantos mandamentos? Nenhum. A salvação é um presente de Deus. Muito bem. Vamos agora para a primeira cartinha de João, finzinho da Bíblia. Não é o Evangelho de João, aquelas cartinhas de João, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aqui, João está fazendo algumas considerações finais a respeito da natureza de Jesus, e ele diz assim: Jesus veio para tirar os pecados. Quer dizer, quando Jesus veio, os pecados já estavam entre nós. Tudo bem? Mas Jesus nunca teve nenhum pecado. E agora então vem o verso que nos dá muita alegria, é o verso final. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Pode ler para mim, Paulo, por favor? Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Amém. Olha só, agora que você entendeu que Jesus era 100% homem, fica mais fácil você entender como é que Jesus pode ser o melhor advogado possível. Sabe por quê? Não importa quantas dificuldades você esteja passando, Jesus conhece a tua situação. Jesus conhece a tua situação. Jesus passou por fome, Jesus passou por maus tratos, Jesus passou por dificuldades de toda ordem, Jesus foi tratado injustamente. Aliás, o caso dele é um caso de uma injustiça descomunal. Se tem alguém que entende a tua situação, é Jesus. E por entender a nossa situação, ele pode chegar junto a Deus, ao Pai, e nos defender. Agora eu quero voltar, e eu estou fazendo a minha reflexão final. Eu quero voltar num texto que nós lemos lá no começo. Quando Jesus estava para nascer, chegaram em Belém José e Maria. E quando Jesus nasceu, a cidade de
de Belém. Me ajudem. Não tinha lugar para ele. Portanto, a pergunta que eu tenho para você refletir antes de você ir embora é a seguinte: existe lugar na tua vida para Jesus? Nós temos falado noite após noite aqui. Essa já é a 24ª noite que nós estamos falando. Nós temos falado sobre histórias da Bíblia, personagens que tiveram uma história bonita, alguns personagens que tiveram uma história triste, alguns personagens que começaram muito bem, outros que terminaram muito mal. Agora nós estamos falando do personagem central da Bíblia. A Bíblia foi escrita para nos contar como é que nós podemos ser salvos, e a salvação passa por Jesus. Agora, para você ser salvo, você tem que ter um lugar para Jesus na tua vida. E eu pergunto para você conversar com o teu travesseiro antes de dormir: quanto por cento da tua vida você dedica a Jesus? Eu não estou dizendo aqui para você que se você fizer o que Jesus fez, você vai viver sem pecado. Porque de fato a nossa situação é desesperadora. Mas se você fizer o que Jesus fez, não só você vai viver melhor, como você vai, me ajudem, ajudar outros a viverem melhor. Foi isso que ele fez. Agora, o nosso dia a dia tem tantas necessidades. Eu fico muito agradecido a Deus pelo privilégio que Ele me dá de conversar com você. Eu vejo tanta gente interessada em ouvir falar de Jesus. Isso é um presente de Deus. É uma pena que você não tenha tido um instrutor melhor hoje à noite falando para você. Mas quando você chegar em casa, converse com Deus. E não importa como esteja a sua vida, existe interesse da parte de Deus em fazer da tua vida uma vida melhor. Eu não sei se você precisa de algum tipo de ajuda da parte de Deus nas relações familiares. Eu estou vendo aí muitas famílias estáveis, gente de longos anos de uma convivência mútua se desintegrando um hora para o outro. Eu não sei se o teu problema é com os filhos, eu não sei se o teu problema é profissional, eu não sei se o teu problema é de saúde, se o teu problema é financeiro. O que eu sei é que a nossa vida é cheia de problemas. Quando você chegar em casa, converse com Deus e diga: olha, Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz, me ajuda a encontrar espaço na minha vida para Jesus. Leia mais sobre aquilo que está escrito com as letras vermelhas. Não esqueça, as Bíblias, quando tem alguma coisa escrita com a letra vermelha, são palavras do Senhor Jesus. Leia mais sobre isso. Você quer um bom lugar para começar? Comece em Mateus 5. Mateus 5. Um pedaço de Mateus 5 diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os misericordiosos, eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados. E a partir daí, Jesus traça uma série de ideias para você colocar em prática na tua vida, que vai fazer da tua vida uma vida melhor e vai fazer da vida dos outros uma vida melhor. Mas lembre-se que não são as boas obras que salvam você. O que salva você é Jesus. Que Deus te ajude a viver um dia de cada vez, segurando na mão dele, para que quando ele voltar a te buscar, você esteja de braços abertos. E ele vai dizer para você: vinde, benditos de meu Pai. Vocês vão tomar posse do reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor Deus,
Muito obrigado porque, apesar de todos os problemas que a humanidade tem criado desde o início, o Senhor não desistiu de nós. Amém. Eu te agradeço pelo cuidado que o Senhor teve com o seu Renato, ele está bem de saúde conosco aqui. Peço que a tua misericórdia continue acompanhando o seu José Lima, ele tem uma cirurgia na quinta-feira, que pela tua misericórdia ele possa ser bem tratado, se recuperar plenamente e estar conosco semana que vem. Eu te peço também pela saúde do César, o Senhor sabe o quanto gostamos dele, que a tua misericórdia permita que ele se recupere rapidamente e que continue sendo a alegria que sempre foi, não só na família, mas entre os amigos e entre todos nós. Amém. Eu te peço que o Senhor continue trabalhando no nosso coração. Aqui nós temos muitas famílias, muitos problemas, muitas dificuldades, alguns alegres, outros tristes, alguns preocupados, outros esperançosos. Que a tua misericórdia fale ao nosso coração, nos mostrando como viver. Amém. Ajuda-nos a encontrar mais espaço para Jesus na nossa vida. Amém. E que pela tua misericórdia, quando o Senhor voltar a nos buscar, que façamos parte do grupo que vai te receber de braços abertos. Amém. Até esse dia chegar, o Senhor nos guarde do mal. Por Jesus, amém. Amém. Estamos chegando ao final do nosso seminário, mais 3 encontros. E vocês não podem perder as 3 últimas aulas. Se você tivesse que perder todas que passou até hoje, as últimas 3 é imperdível. Por favor, estejam juntos. Nós estaremos mandando os nossos recadinhos, incentivando vocês a não deixarem de estarem aqui. Que Deus os abençoe e até a próxima